O vendedor ambulante solitário faz sua última jornada cheia de emoção e o que aconteceu vai te deixar sem palavras. O Sr. Paulo, um homem idoso com cabelos brancos como a neve e olhos que carregam as marcas do tempo, tornou-se uma figura familiar no movimentado mercado de Rio de Janeiro. Por mais de 3 décadas, ele empurrou seu pequeno carrinho pelas ruas movimentadas, vendendo de tudo, desde frutas frescas até pequenas lembranças, todas cuidadosamente escolhidas nos mercados ao amanhecer. Mas, dentro da agitação desta grande cidade, o Sr. Paulo era um homem profundamente solitário. Todas as manhãs, quando a cidade ainda estava envolta em neblina, o Sr. Paulo acordava muito cedo. Ele preparava sua mercadoria com um cuidado meticuloso, com mãos calejadas pelo tempo. As frutas eram organizadas com precisão, as lembranças eram dispostas da maneira mais atraente possível. Ele sabia que, em um mercado tão competitivo, apenas a dedicação manteria seus clientes. Mas não era apenas pelos clientes que ele fazia isso. Para o Sr. Paulo, essa era a única maneira de se sentir útil nesta vida. Quando era jovem, Paulo não era solitário. Ele e sua esposa eram um casal de vendedores ambulantes conhecido em todo o mercado. Eles passaram por muitas dificuldades juntos, compartilhando cada centavo que ganhavam. As lembranças de risadas, de vender juntos e da felicidade simples de apenas terem um ao outro. Mas a vida nunca é justa. Sua esposa faleceu devido a uma doença cruel, deixando Paulo sozinho com o carrinho e uma saudade interminável. Desde então, ele se tornou mais reservado, trabalhando em silêncio sem nunca reclamar. Toda vez que olhava para o carrinho, Paulo não conseguia deixar de lembrar de sua companheira de vida, que esteve ao seu lado em tantos altos e baixos. Para os outros, aquele carrinho era apenas uma ferramenta de trabalho, mas para ele era um símbolo de amor, das memórias que ele prezava mais do que a própria vida. Às vezes, Paulo sentia que estava empurrando todo o seu passado naquele carrinho, memórias pesadas demais para serem deixadas para trás. Os dias se passavam, e Paulo sentia claramente que o mercado onde ele passou a vida estava mudando. Novos vendedores surgiam com métodos modernos, produtos mais atraentes e, às vezes, ofertas frias. Os rostos familiares desapareciam aos poucos, substituídos por jovens com um ritmo de vida acelerado, que inadvertidamente levavam tudo o que ele conhecia. Paulo percebeu que estava se tornando parte do passado, uma parte que o tempo e a vida moderna pareciam não precisar mais. Ainda assim, ele persistia, silenciosamente empurrando seu carrinho pelas ruas, sem falar muito, sem brincar, apenas concentrado em seu trabalho. Ele sabia que a cada dia poderia ser o último em que teria força para fazer isso. Mas isso não importava para Paulo. Ele só queria terminar um dia de trabalho como sempre, mantendo a parte de sua vida que ele conhecia tão bem. Numa manhã de verão, quando os raios de sol começaram a iluminar as ruas do Rio, Paulo empurrou seu carrinho para fora de uma pequena viela, entrando na multidão movimentada do mercado. Mas hoje, seu coração estava pesado com uma sensação inexplicável, uma estranha solidão. Ele parou em uma esquina, olhou ao redor. Os sons familiares do mercado, as vozes dos vendedores, o riso, de repente pareceram distantes. Ele percebeu que tudo parecia ter mudado demais. E ele, um velho vendedor ambulante, talvez tivesse sido deixado para trás. Paulo olhou para o carrinho, olhou para as mercadorias cuidadosamente dispostas. Ele sabia que hoje não haveria nada de especial, apenas mais um dia comum em sua vida. Mas no fundo, ele sentia o peso da velhice se acumulando. Paulo suspirou, empurrou o carrinho adiante, mas sentiu como se estivesse empurrando um fardo invisível, um fardo de solidão que ninguém mais poderia entender. O sol já estava alto, irradiando calor intenso nas ruas apertadas do mercado. Paulo sentiu o peso da idade em seus ombros. Cada passo se tornava mais lento, cada empurrão do carrinho parecia exigir um pouco mais de esforço. O pequeno carrinho que um dia foi seu orgulho, agora parecia um fardo que ele não conseguia abandonar, uma parte do passado que pesava sobre o presente. As ruas familiares que Paulo percorrera por tantos anos agora pareciam estranhas. Ele parou em uma pequena esquina sombreada por uma velha árvore e fez uma pausa para descansar. Ele limpou o suor da testa, seus olhos turvos olhando para frente sem realmente ver. A sensação de solidão tornou-se mais clara do que nunca, infiltrando-se em cada respiração, cada suspiro se tornando mais pesado. Ele lembrou dos dias passados, quando a vida era mais fácil, quando tinha sua esposa para compartilhar esse fardo. Ela sempre soube como tornar tudo mais leve, desde conversar com os clientes,
até palavras de encorajamento quando ele estava cansado. Paulo não conseguia lembrar quantas vezes ela sorriu para ele, dizendo que, enquanto tivessem um ao outro, poderiam superar qualquer dificuldade. Mas agora, com apenas ele restante, o fardo parecia insuportável. As pessoas que passavam, em suas vidas apressadas, mal notavam o velho que estava parado à beira da estrada. Alguns olhavam para ele de relance, talvez lembrando quem ele era, mas ninguém parava para perguntar. Paulo sentiu a indiferença do mundo ao seu redor, um mundo que se movia rápido demais para ele acompanhar. Ele entendeu que era apenas uma parte do passado, uma parte que ninguém mais lembrava. Paulo abaixou a cabeça para olhar o carrinho, olhou para as mercadorias que ele havia preparado com tanto cuidado naquela manhã. As frutas ainda estavam frescas, mas quase ninguém parou para comprar. As pequenas lembranças, que um dia foram seu orgulho ao vendê-las para turistas, agora estavam cobertas de poeira, silenciosamente repousando no carrinho como testemunhas de um tempo que já passou. Ele suspirou, não de cansaço, mas de uma tristeza profunda que não podia ser expressa em palavras. Mas mesmo assim, Paulo decidiu continuar sua jornada. Ele empurrou o carrinho pelas ruas que agora pareciam estranhas, passando por pessoas que ele não reconhecia mais. Ele sabia que não podia parar, não podia desistir, porque esta era sua vida, era tudo o que ele tinha. A cada passo, a cada empurrão do carrinho, ele sentia o peso do tempo, mas também uma persistência que nada poderia quebrar. Enquanto Paulo caminhava silenciosamente, uma leve brisa passou, trazendo consigo os sons distantes dos vendedores ambulantes. Ele olhou para cima e viu os jovens vendedores, apressados, vendendo produtos modernos, coisas que ele nunca imaginou. A nova geração havia chegado, trazendo mudanças e um ritmo que ele não podia acompanhar. Paulo sabia que pertencia a um tempo diferente, um tempo que já havia passado e nunca mais voltaria. Ao chegar perto do fim do mercado, onde as ruas se tornavam mais vazias, Paulo de repente sentiu uma dor aguda no peito. Ele parou, tentando respirar fundo para afastar a dor, mas ela não desapareceu. Ao contrário, ficou mais forte. Ele sabia que seu corpo estava o traindo, mas não queria deixar isso vencer. Paulo tentou empurrar o carrinho mais uma vez, mas cada passo se tornou mais pesado, como se suas pernas não mais obedecessem sua vontade. Finalmente ele parou em frente a uma velha loja, onde ele e sua esposa costumavam parar quando vendiam todos os produtos. Ele olhou para o carrinho, olhou para as mercadorias que ainda não havia vendido e sentiu uma tristeza profunda. Paulo sentou-se na beira da estrada, encostando-se no carrinho, fechando os olhos por um momento. Ele sentiu a dor se espalhando em seu peito, mas não estava com medo. Paulo sabia que este poderia ser o fim, mas ele se sentia em paz, porque havia vivido uma vida sem arrependimentos, mesmo que solitária e silenciosa. As pessoas continuaram a passar, sem que ninguém parasse para perguntar ao velho que estava descansando. Paulo abriu os olhos, olhou para o céu azul e sentiu o ritmo da vida ao seu redor. Ele sabia que seu tempo estava acabando, mas ele havia aceitado isso. Paulo sorriu suavemente, olhando para o carrinho pela última vez, antes que a dor o levasse para um sono profundo e tranquilo. Paulo estava sentado, encostado no carrinho. A dor aguda em seu peito havia diminuído, mas seu corpo estava mais cansado do que nunca. Ele não tinha mais forças para continuar sua jornada, mas em sua mente Paulo ainda se via de pé no mercado movimentado, entre risos, vozes de vendedores, sons vibrantes de que ele era parte integrante. Ele fechou os olhos, deixando as memórias inundarem os dias felizes de outrora. Ele se lembrou da primeira vez que ele e sua esposa entraram naquele mercado, ambos jovens, cheios de vida e entusiasmo. O carrinho era novo, decorado pelos dois com cores vibrantes. Eles acreditavam que, enquanto estivessem juntos, poderiam superar qualquer dificuldade, poderiam transformar dias difíceis em alegria. Todos os dias eles acordavam antes do amanhecer, preparavam as mercadorias juntos e empurravam o carrinho pelas ruas de Rio de Janeiro. As lembranças do sorriso de sua esposa, da maneira como ela vendia as mercadorias, como ela sempre sabia acalmar os nervos após um dia cansativo, tudo voltou à vida em sua mente. Mas agora restava apenas ele, o carrinho velho e suas pernas cansadas. Paulo sabia que não teria muito mais tempo para continuar, mas ele não sentia medo. Ele havia vivido uma vida plena, havia feito tudo o que podia, e agora ele estava pronto para dizer adeus. Paulo sentiu a escuridão tomar conta de sua visão, mas em sua mente tudo estava brilhando.
Ele viu a imagem de sua esposa sorrindo para ele, da mesma forma que ela sempre fazia quando ele estava cansado. Ele sentiu a presença dela, como se ela nunca tivesse partido. Uma lágrima escorreu por seu rosto, não por causa da dor, mas por alívio. Ele sabia que logo estaria reunido com sua amada esposa, e juntos eles empurrariam aquele carrinho por novas estradas em outro mundo. Quando os últimos raios de sol começaram a desaparecer, uma brisa suave passou, balançando as folhas das árvores. Paulo ainda estava lá, encostado no carrinho, com os olhos fechados, um rosto sereno, como se estivesse mergulhado em um sono profundo. As pessoas que passavam começaram a notar o velho sentado ali o dia inteiro, sem se mover. Alguns pararam, chamaram seu nome, mas não houve resposta. A notícia da morte de Paulo logo se espalhou por todo o mercado. Outros vendedores ambulantes, que o conheciam apenas por breves cumprimentos, sentiram uma profunda tristeza. Eles perceberam que o velho havia se tornado parte do mercado, uma parte da história que não podiam esquecer. O carrinho velho de Paulo, com as mercadorias não vendidas, foi colocado no centro do mercado como uma homenagem a ele. No dia seguinte, quando o mercado abriu como de costume, todos ficaram chocados ao ver algo estranho. Todas as mercadorias no carrinho de Paulo haviam sido vendidas, mas ninguém sabia quem as comprou. O carrinho que foi o orgulho de Paulo agora estava vazio, mas cheio de memórias e sentimentos que ele havia deixado para trás. Os moradores do mercado decidiram não mover o carrinho. Eles o deixaram em seu lugar original, como um símbolo de lealdade, dedicação e amor pelo trabalho que Paulo viveu. Aquele carrinho tornou-se parte do mercado, um lembrete da simplicidade e persistência que o velho havia deixado. E sempre que alguém passava pelo carrinho vazio, eles paravam e inclinavam a cabeça com respeito. Eles se lembravam do velho com um sorriso gentil, com o carrinho que o acompanhou por toda a vida. Paulo pode ter partido, mas suas memórias permanecerão para sempre, como parte integrante do mercado, das pessoas que ele tocou com sua bondade e dedicação. E nos dias que se seguiram, quando as pessoas falavam sobre aquele mercado, contavam a história de Paulo, o velho vendedor ambulante que dedicou sua vida ao trabalho que amava e deixou um legado inesquecível nos corações de todos que o conheceram. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!